E aí, gente, tudo bem? Então, vamos começar aqui mais uma videoaula, né? Se a gente fosse manter a programação normal que a gente tinha previsto, né? Lá pelo SIGA, nós estaríamos hoje fazendo uma avaliação, né? Mas a gente mudou um pouco aqui a programação, então eu vou dar início hoje a uma série de aulas que vão tratar o processo de industrialização nos países, tá? Eu havia comentado isso para vocês. Então, a gente tratou sobre o processo de desenvolvimento do capitalismo, entendemos um pouquinho sobre os modos de produção que antecederam o capitalismo. Na aula passada, né, que a gente fez por videoaula também, falei um pouquinho para vocês sobre a organização do espaço no que seria o mundo rural. E na aula de hoje, então, nós vamos começar a ver os exemplos dos países que passaram por um processo de industrialização, obviamente, né, dando início na primeira aula, com os países que fazem parte, né, do que a gente chama de Revolução Clássica. Lembrando que a Revolução Clássica, né, ela é dividida em duas, Revolução Clássica 1 e Revolução Clássica 2. O que seria a Revolução Clássica 1? Inglaterra e França, que nós vamos ver hoje, e a Revolução Clássica 2 seria liderada pelos Estados Unidos e pela Alemanha. A Alemanha nós vamos ver também na aula de hoje. Os Estados Unidos vai ficar para a próxima aula. Mas, para a gente dar início, então, à discussão, né, nós vamos pela ordem, né? O primeiro país a passar um processo de industrialização no mundo foi o Reino Unido, né, a Inglaterra. E nessa primeira, né, esse processo é o processo que a gente vai aprender lá em História, né, da primeira Revolução Industrial. E a primeira Revolução Industrial, muitas vezes a gente pensa que foi feita só pela Inglaterra, mas ela teve como protagonista, junto dela nesse processo, o país que é a França, né? E aí depois, na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter os Estados Unidos como protagonista, né, acompanhado da Alemanha. Depois de vermos os países de industrialização tardia, nós vamos passar a ver aí os outros países que conseguiram se industrializar, né? Daí a gente tem os países de industrialização tardia, como o Brasil, por exemplo, né, os países de industrialização por vias alternativas, daí a gente vai ver o caso da Rússia, né, que é um caso bem emblemático, né, que teve o período de União Soviética, hoje é Rússia, né, separou alguns dos países, e o caso da China, né, que está bem em debate hoje aí, sobretudo na atualidade, né, devido ao forte processo de desenvolvimento econômico que a China vem passando no mundo aí nas últimas 4 décadas, tá? Mas esses vão ficar para as aulas mais na frente, e tomara que a gente já consiga estar se encontrando presencialmente para essas aulas, ok? Então, para a gente poder quebrar um pouquinho aqui, pesquisando aqui na internet, fazendo algumas leituras, eu achei uma paródia no YouTube, né, tá disponível lá, que eu vou passar para vocês, né, isso é bom para quem está estudando para o Enem, para vestibular, falando um pouquinho sobre industrialização, tá? Então a paródia foi feita por uma equipe de um cursinho, divulga ali qual é o cursinho, mas essa paródia está disponível no YouTube, eu só coloquei aqui para o programa para ficar mais rápido e mais fácil de a gente conseguir visualizar a paródia. Então eu vou passar a paródia aqui para vocês, para a gente iniciar a aula, né, escutando uma musiquinha aí. Eu achei bem legal o material que os companheiros aqui produziram, tá bom? Vamos lá para a gente então introduzir aí o conteúdo. É mais uma do Descomplica, garantindo a aprovação. E aí, Hansei? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar a revolução, hein? Hoje a Revolução Industrial, hein, Lara? Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, dizia ela. A burguesia que aprendeu com Adam Smith. Na Grã-Bretanha que se inicia Revolução Industrial, ao carvão e ferro, matérias-primas, E na máquina investir.
sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 vai. Pra zona urbana, o povo migra, mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, 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 quase 18 horas por dia. Sindicato tem que agir. E aí, Hansen, vamos dar uma acelerada nessa produção aí, legal? Isso aí, do jeito que o patrão gosta. Vamos rápido, vai! Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, tal, dizia ela. A burguesia Que aprendeu com Adam Smith. Na Grã-Bretanha que se inicia Revolução industrial, industrial, ao carvão e ferro. matérias-primas. E na máquina investir. Pra zona urbana, o povo migra. Mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, 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 quase 18 horas por dia. Sindicato tem. Então, né, gente, só para a gente descontrair um pouquinho, né, e entendendo um pouquinho do que está por dentro da discussão, né, que envolve o processo de industrialização, tá? Então eu vou mudar a tela aqui para botar aqui a apresentação que eu preparei, e aí a gente poder fazer a discussão aqui de como é que se deu esse processo, então, né, de industrialização clássica, no caso da Europa, né, começando então pela Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar no mundo, né? Então, o processo de industrialização dos ingleses, ele está ligado, primeiramente, né, e de forma mais intensiva, à primeira Revolução Industrial, né, e no caso da segunda Revolução Industrial, eles vêm a reboque aí do que vai ocorrer nos países que vão liderar esse processo, que no caso é os Estados Unidos, né, acompanhado da Alemanha. Mas então, para a gente começar entendendo que a primeira e a segunda Revolução Industrial, né, foram dois processos que ocorreram separadamente, né? A primeira Revolução Industrial ela vai ter como marco aí, né, o século XVIII, né? Ela inicia no final do século XVIII, no final do século XIX, assim como a segunda Revolução Industrial inicia no final do século XIX, né, transitando aí para o que seria o século XX, né? E aí existe toda uma outra discussão, né, sobre a terceira Revolução Industrial, né? Alguns teóricos vão dizer que a gente está na terceira Revolução Industrial, que ela inicializa, né, ali pela década de 60 e 70 do século XX, e que ela ainda estaria em curso. Alguns teóricos vão dizer que ela já concluiu e que a gente estaria já vivendo aí uma quarta Revolução Industrial, mas essa é uma outra discussão, que nós vamos se prender aqui nesse momento, né, nessas aulas, é sobre o processo de industrialização dos países. Por isso que eu preciso trabalhar pelo menos a primeira e a segunda revolução de forma indireta aqui no conteúdo, para vocês irem entendendo, né? E a gente conseguir fazer uma discussão sobre os países que conseguiram gerar industrialização, tá bom? Então, no caso dos ingleses, né, que é o pioneiro, né, o país pioneiro no mundo, o primeiro país no mundo a se industrializar, para a gente entender como é que se deu esse processo, nós precisamos entender um pouco como é que se deu a história, né, do desenvolvimento, sobretudo do modo de produção capitalista na Inglaterra, né, que é o país que vai no mundo também ser pioneiro na introdução desse sistema, né, de produção, e que passou a ser copiado de forma majoritária pelo mundo todo aí. Tá? Então a Inglaterra, né, ela era organizada, né, numa monarquia parlamentarista. Ela ainda né, ela é organizada numa monarquia parlamentarista. Ela é um país que ainda possui família real, os reis. E como que a Inglaterra conseguiu manter essa estrutura, né? Porque os países que fizeram revoluções depois da Inglaterra, de modo geral, abandonaram os sistemas monárquicos, né? No caso da França, por exemplo, que a gente vai ver na sequência, né? No caso dos ingleses, em 1688, ocorreu o que a gente conhece
como Revolução Gloriosa. Né? Resumidamente, o que se deu lá de fato? A burguesia, né, inglesa percebeu, né, então 1688 a gente já tem aí, né, quase 200 anos de desenvolvimento do capitalismo comercial dentro da Inglaterra. Essa burguesia ela começou a gritar, né, por mais poder, né, e sobretudo a nova burguesia que foi surgindo, que era uma burguesia ligada aos comerciantes. E aí o rei da Inglaterra, de certa forma, para não perder poder, ele fez um acordo com essa burguesia, que foi a implementação do parlamentarismo, né, no caso deles monárquicos. Né, eles manteriam um rei, mas quem tomaria as decisões, né, a nível de Estado seria o parlamento. E esse parlamento composto por quem? Composto, obviamente, por essa burguesia que nascia na Inglaterra, juntamente com a burguesia também mais ligada diretamente à monarquia. Né? E aí passa-se a ter, então, a partir desse momento, né, as liberdades individuais respeitadas no caso da Inglaterra, como imprensa e a questão primordial aqui no caso do capitalismo, da propriedade privada. Então nasce nesse momento o que seria o liberalismo econômico dos ingleses, né? Permitindo a prática do livre comércio e, obviamente, práticas imperialistas, né, em relação a outros países. Né? Então, lembrando que nesse período a gente está aqui ainda vivendo dentro do período do capital comercial, né, e que o mercantilismo ainda tem uma força muito grande. A gente está transitando aqui porque viria a ser o capitalismo industrial, né, startado com a primeira revolução industrial. Tá bom? Para que a Inglaterra, então, a partir do momento que ela entra para esse processo, né, de transformação na sua forma política, ela precisa, para se industrializar, ela gerar uma revolução no principal espaço de produção do mundo pré-capitalista até então, que é qual espaço? Aquilo que a gente viu na aula passada, o meio rural. Não haveria possibilidade de os ingleses promoverem a primeira revolução industrial se, paralelo a isso, eles não promovessem um processo de revolução agrícola na Inglaterra. Então, eles também vão ser pioneiros a nível de mundo em revolução das técnicas de produção no meio rural. Por que isso? Somente mudando a forma de produzir no meio rural, você teria a liberação dos trabalhadores do meio rural, que era onde estava concentrada a maior parte da população, né, até aquele momento, para que essa população servisse como mão de obra operária na indústria nascente nas cidades. Então, esse processo ele vai se dar, né, de forma paralela. À medida que vai se criando as indústrias, vai se gerando mais necessidade de liberação de trabalhadores do meio rural. E isso só seria possível através do quê? De uma revolução no meio rural. No caso dos ingleses, né, então, uma série de técnicas agrícolas para garantir a produção para a população que não diminuía de tamanho, né? Só que diminuía o número de trabalhadores no meio rural, porque esses trabalhadores agora estavam indo para a cidade trabalhar na indústria, né, que estava se desenvolvendo no entorno das cidades. Então eu precisava de técnicas, né? E algumas técnicas foram fundamentais no caso da Revolução Agrícola Inglesa. Por exemplo, né, alteração do regime de propriedade. Primeiro, né, expropriação de terrenos baldios, as terras comunais. Após esse slide eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Formação de grandes propriedades agrícolas vedadas, né, com inclusores. Né? Então eles precisavam aumentar o tamanho dessas propriedades no sentido de aumentar a produtividade, né? Mudanças e inovações técnicas, como, por exemplo, drenagem de pântanos. Né? É bom a gente lembrar que o Reino Unido é uma ilha, né? E existem muitas partes do território
deles que são de áreas alagadas, né? Então você melhorar a drenagem dessas terras permitiu com que terras que até então não eram propícias para a agricultura passassem a ser utilizadas para a agricultura. Falando disso de uma ilha é fundamental, que você vai ter ali o problema de falta de espaço, né? Rotação quadrienal de culturas, né? Então uma técnica que hoje já é arcaica, mas na época não era, né? Então você passar a melhorar a produtividade da terra fazendo essa rotação de culturas, aumentando a produtividade. Seleção de sementes e de gado, né? Não se fazia isso até então. Os ingleses passam a adotar isso como prática de produção, né? Então eu tenho, por exemplo, no caso do gado, eu tenho gado para leite e eu tenho gado para corte. Antes disso, você tinha gado e utilizava para o corte e utilizava para leite. Você passa a selecionar os rebanhos, né? Você começa ali um processo, né, primário de seleção genética, né? Aproveitamento dos solos arenosos pela junção de argila e calcário. Então, né, melhoramento de solo, né, técnicas que não eram utilizadas e hoje são amplamente, qualquer um que trabalha com agricultura sabe o quanto é fundamental você ter que reconstituir solo, né? Introdução de culturas não tradicionais como arroz, milho, beterraba. Percebam aqui que são culturas de grande escala de produção e de grande volume, né, de produto final, para garantir a alimentação maciça, né, massiva, né, não maciça, né, não é duro o negócio, massiva da população, né. Então produção de grãos, né, arroz, milho, né, a beterraba tem um papel fundamental na cultura desses países, né, até porque a questão climática também é bem favorável, né, produção de açúcar através de beterraba, por exemplo, aplicação de máquinas, né, aos trabalhos agrícolas. Então praticamente inexistia o uso de máquinas, né? Você passa então a produzir maquinário com o objetivo de atender a produção agrícola. E aí, como consequência desse processo, o que a gente vai ter? Aumento da produção, melhoria da alimentação da população, porque você aumenta o volume de produção de alimentos, isso também faz com que o alimento, de certa forma, se torne mais barato, se tornando mais acessível à população. Isso gera, então, com o aumento da qualidade da alimentação populacional, um crescimento demográfico, as pessoas estão comendo melhor e, obviamente, elas vivem mais, né? Um fornecimento de matérias-primas, de mão de obra e capitais à indústria, proporcionando o arranque da Revolução Industrial. Então eu tenho agora aqui insumos, né, garantidos por essa agricultura pós-revolução agrícola, que vão atender parte da indústria através de insumos e também através daquilo que eu falei inicialmente, da liberação de mão de obra para trabalhar nessas indústrias, tá? Agora, esse processo ele não foi bonitinho, né? Ele não foi uma coisa assim, né? Eu contando aqui parece que isso foi uma coisa bonita, sutil, né? Ai, que legal, a Inglaterra fez uma revolução agrícola, tudo isso foi muito bonito e pacificado, né? Na verdade, essa passagem, né, do que a gente chama de feudalismo para o capitalismo, ela não foi sutil em praticamente lugar nenhum do mundo, né? Esse processo ele se dá, né, através de muita imposição. No caso dos ingleses, né, ficou famoso a transformação do que seriam terras comunais em propriedade privada. Isso começa lá no século XVII, né, e é conhecido como cercamentos. Eu vou pedir licença para vocês aqui e vou fazer a leitura de um trechozinho aqui do texto que eu falei para vocês na aula passada, aqui do livro do Capital, né, do livro 1, volume 2, que é um trecho do texto, né, a chamada acumulação primitiva, que explica um pouquinho como é que se deu juridicamente essa transformação de propriedades comuns, né, em que os trabalhadores rurais viviam, né, na Inglaterra, como que essas propriedades passaram a ser propriedades privadas, né? Então, vou pedir licença para vocês aqui para fazer a leitura, né? O progresso do século XVIII consiste em ter tornado
a própria lei o vínculo do roubo das terras pertencentes ao povo. Embora os grandes arrendatários empregassem simultaneamente, independentemente, seus pequenos métodos particulares, né? E aí esses métodos particulares aqui tem uma nota de rodapé, né? Por exemplo, né? Os arrendatários proíbem aos que moram na área arrendada manterem em suas habitações qualquer ser vivo além deles, sobre o pretexto de que, se esses moradores tivessem gado ou ave, iriam cevá-los com alimento, furtando do celeiro. Então ele está dizendo aqui, né, que os trabalhadores, se criassem nas suas propriedades gado e aves, eles roubariam do celeiro do arrendatário da terra. Lembrando que o arrendatário da terra é aquele que aluga a terra, né? Roubariam então as sementes, né, no caso milho, ou qualquer tipo de grão, para poder alimentar seus animais. E aí eles continuam. Os arrendatários dizem que os moradores têm de ser pobres para trabalhar ativamente. A verdade, entretanto, é que os arrendatários usurpam, por esse modo, todos os direitos que os trabalhadores têm às terras comuns. Então, fechando aqui a nota de rodapé, o que ele está chamando a atenção? Esses trabalhadores nas terras comuns, eles tinham o direito, né, à produção de animais para sua alimentação. Agora que as terras são propriedades privadas, eles não têm mais o direito. Tá? Lembrando que os proprietários dessa terra não vão ser os trabalhadores. Eu vou seguir o texto aqui, vocês vão entender como é que essas terras viraram propriedades privadas. O roubo assume a forma parlamentar, que lhe dão as leis relativas ao cercamento das terras comuns. Ou melhor, os decretos com que os senhores das terras se presenteiam com os bens que pertencem ao povo, tornando-as sua propriedade particular. Decretos de expropriação do povo. Sir Eden se contradiz, né? O Sir Eden se contradiz em sua cavilosa argumentação jurídica. Configura na propriedade comunal a propriedade privada dos lordes latifundiários, sucessores dos lordes feudais, e ao mesmo tempo pleiteia, abre aspas, lei geral do parlamento para cercar as terras comuns, fecha aspas, admitindo, portanto, ser necessário um golpe parlamentar para transformá-las em propriedade privada, e continua a concretizar-se ao pedir ao legislador uma indenização para os pobres expropriados. Vocês entenderam como é que isso aconteceu? Né? As propriedades que eram comuns viraram propriedades privadas, mas essas propriedades não ficaram na mão dos trabalhadores, que as gerações estavam nessas terras. Essas propriedades privadas, né, pela legislação inglesa, que foi feita por quem? Pelos burgueses, não pelos trabalhadores, tornaram essas terras comuns em propriedades privadas dos herdeiros dos senhores feudais, não das pessoas que viviam nessas propriedades. Essas pessoas daí, né, como eles eram bons parlamentares, se sugeriu que se indenizasse essas pessoas, né? E aí o que aconteceu? Essas pessoas tiveram que sair das terras onde suas famílias viviam há gerações e foram viver nas periferias das cidades, né, lá servindo como mão de obra barata, né, o famoso exército de reserva de trabalhadores para a indústria nascente na Inglaterra. Ok? E as propriedades rurais passam a adotar, né, agora privadas, o processo lá de revolução agrícola, modificando as técnicas de produção. Os poucos trabalhadores que lá ficam, daí agora serão trabalhadores, né, dentro da lógica capitalista de produção, assalariados, não mais trabalhadores que vivem dentro de uma propriedade de subsistência, como era até o período feudal, né, que antecedia o capitalismo. Bom,
Então essas técnicas modernas de produção, né, adotadas nessas propriedades privadas, né, que foram conquistadas com o suor, né, desses burgueses ingleses, né, elas vão ser então técnicas, né, que vão fazer o uso, né, de máquinas, adubos artificiais, novos tipos de cultivo. Então vocês já começam a perceber aqui o que toda essa técnica, que a gente chama de técnica moderna, para a produção agrícola inglesa, ela já nasce completamente vinculada ao modo de produção capitalista, eliminando, né, completamente qualquer tipo de relação não capitalista dentro de todo o processo de produção rural, como existia nas técnicas que antecediam essa revolução, ainda com resistência do modo de produção que antecede o capitalismo, que é o modo de produção feudal, né? Então, criação de gado, produção de lã industrial, aumento da produção agrícola, com o objetivo de abastecer as cidades, tudo isso libera então mão de obra para a indústria, que é o exército de reserva que eu havia comentado para vocês, né? Outros fatores importantes, né, no caso da Inglaterra, que permitiram com que ela se industrializasse, né, mas percebam que a grande questão dos ingleses foi né, a Revolução. Primeiro, Revolução Gloriosa, modificando a tomada de poder para a mão de classes mais revolucionárias do que a monarquia, né, para o modo de produção capitalista, obviamente, atrelado a um processo de mudança nos padrões de produção rural que existiam até então, que ainda tinham dentro do modo de produção que antecede o capitalismo, que é o feudalismo, muito ainda ali de influência, né? E aí alguns fatores naturais que também foram importantes para o caso dos ingleses serem o primeiro país a se industrializar no mundo. Eles tinham reservas de carvão e ferro. Lembrem, quando vocês estudaram, ou se não estudaram ainda, quando forem estudar a história da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, vocês vão ver o quanto esses dois minérios, tanto o carvão como o ferro, foram fundamentais para o modelo de indústria que se instala na primeira Revolução Industrial, né? O carvão como sendo um recurso natural para a geração de energia, né, através dos motores a vapor, né, então ele gera o calor que vai gerar energia através do motor a vapor, e o ferro, né, como sendo um minério utilizado amplamente aí, né, nas estruturas, né, máquinas, própria estrutura predial, né, então ele teve uma importância muito grande na primeira Revolução Industrial, e como tem até hoje, né? Então isso foram fatores que ajudaram a atração para investimentos industriais, né, dentro da Inglaterra, que vinha então vivendo essa mudança de que era de um capitalismo comercial. Aqui tem um fator importante que eu acabei não botando no slide, né? Lembrem-se que existe também a situação do acúmulo de riquezas das colônias, né? Então, durante o mercantilismo, durante o capitalismo comercial, os ingleses, né, os burgueses ingleses, né, sobretudo os ligados ao comércio, acumularam muita riqueza, né? E aí, na fase em que eles mudam no capitalismo, começam a mudar do comercial para o industrial, o que eles percebem, né? Que é mais vantajoso reverter esses capitais para os investimentos industriais, tá? Bom, essa é a parte histórica, né? E aí, então, para entender um pouquinho, né, a Inglaterra, ela acabou, né, no caso o Reino Unido, né, perdendo protagonismo na segunda Revolução Industrial, né, ela perdeu a liderança disso para os Estados Unidos, não é segredo para ninguém, né, no que a gente vive hoje, que ao meu ver nós estamos na terceira Revolução Industrial, né, quem tem o protagonismo é a China, né, também não é um país protagonista hoje, só que a Inglaterra herda, né, desse processo um forte desenvolvimento que permite com que ainda hoje, né, mesmo a gente estando na terceira Revolução Industrial, ou quarta, para aqueles que acham que a gente está na quarta, já vi lugares falando até em quinta Revolução, né,
ela continua sendo um país altamente industrializado, né, e com um dos países mais desenvolvidos economicamente do mundo, e obviamente isso vai ter origem lá no processo de desenvolvimento do capitalismo e todo o protagonismo que a Inglaterra teve, né, até início do século XX. Então a Inglaterra foi o principal país do mundo, né, até início do século XX. Né? Então em 500 e poucos anos de capitalismo, a Inglaterra liderou 400. Né? Então, obviamente, eles vão ter uma importância muito grande ainda hoje. Então, dentro do que, mesmo ela tendo perdido o protagonismo, é um dos países mais importantes do mundo aí, a nível industrial falando. Então, mas houve transformações, né? Por exemplo, os antigos centros industriais da Inglaterra perderam em força, né? Enquanto outras áreas revitalizaram-se, como a indústria, por exemplo, de alta tecnologia. Né? Na fotinha aqui que eu coloquei, que está aqui do meu lado, acho que é aqui, não sei porque eu não consigo ver para que lado eu estou apontando, por exemplo, né, uma indústria da McLaren, né? Produção de carros da McLaren, carros com alto valor agregado. Né? Mas dentro da indústria de alta tecnologia a gente tem, né, desenvolvimento de softwares, empresas ligadas aí, né, ao setor de informática, por exemplo, né, e criação. Né? Dando sequência aqui, para vocês entenderem um pouquinho como é que é dividido, né? Não sei se a imagem ficou muito boa, isso aqui é um mapa aqui das principais empresas, né, as principais companhias inglesas hoje. Tá? Dentro então da economia inglesa hoje, alguns setores se destacam, né? Produção de alimentos, máquinas, têxteis, automobilístico e aviões. Né? Para vocês terem ideia, né, o dado que eu tenho de 2014, aproximadamente, né, 80% do PIB, né, do Produto Interno Bruto inglês, vem do setor de serviços. Não se assustem, tá? Isso daqui, para a maior parte dos países, o setor de serviço é onde você tem hoje a maior parte do PIB. Né? Você tem aqui bancos, né? Você tem aqui tudo que é prestação de serviço, né? Comércio e por aí vai. Né? O setor industrial, para o país que liderou a primeira Revolução Industrial, hoje representa apenas 20% do PIB inglês, né? Mas mesmo assim ainda é um valor alto comparado a outros países. Vejam que a agricultura apenas 0,6%. Mas eles são importantes no setor de alimentos. Sim, são importantes no setor de alimentos, não necessariamente na produção agrícola. Né? Eles têm empresas, né, ligadas ao setor de alimentos, né, fornecimento de máquinas e por aí vai. Tá? Bom, então sobre a Inglaterra, né, é isso que a gente teria para tratar. E aí a gente vai para o caso da França. Então, isso muita gente não sabe. A gente fica sempre, quando fala em primeira Revolução Industrial, a gente fica com a Inglaterra na cabeça, assim como fala da segunda Revolução Industrial, a gente fica com os Estados Unidos na cabeça. Mas aqui tem um fator importante. Primeira Revolução Industrial, ela teve, paralelo ao processo da Inglaterra, um processo ocorrendo na França, né, que junto com a Inglaterra, então, startou, né, a primeira Revolução Industrial. Assim como a segunda Revolução Industrial está ligada aos Estados Unidos como líder, né, nesse processo, mas, né, com a Alemanha acompanhando esse processo ali junto com os Estados Unidos. Ok? No caso da França, então, a história é um pouquinho diferente do que o que ocorreu na Inglaterra. Né? No caso dos franceses, a gente tem ali uma ascensão da burguesia, né, que permitiu esse processo de industrialização na França. Né? Então todo mundo já estudou lá na disciplina de História, se não estudou também vai ver, sobre a Revolução Francesa. Se não estudou, pelo menos já ouviu falar. Né? A Revolução Francesa que aconteceu em 1789, né? E tinha como princípios, né, as ideias de igualdade, fraternidade e liberdade. Percebam aqui que assim como nos ingleses, nós temos um processo de revolução. No caso da Inglaterra foi a Revolução Gloriosa, no caso dos ingleses a Revolução Francesa. Essas revoluções elas foram fundamentais. Por quê? Porque elas quebram com um paradigma do pensamento dominante até então. Por isso que é uma revolução.
mesmo dentro do sistema, percebam que lá na Inglaterra era capitalismo, fez uma revolução dentro do capitalismo e passou por uma nova fase do capitalismo. No caso dos ingleses, dos franceses, aqui é a mesma coisa. Eles já estão dentro do capitalismo comercial, a Revolução Francesa quebra os paradigmas ideológicos que são predominantes na França até então, ligadas à monarquia francesa, e starta um processo de mudança, né, da forma de pensar, né, colocando então agora, né, novos protagonistas dentro da liderança desse capitalismo francês e levando a França a um processo de revolução industrial, né? Lembrem-se que eu estou falando aqui de capitalismo, mas, né, a Revolução Francesa tem um pezinho lá, né, nas influências do socialismo também, né? Não o socialismo científico, tá? Bom, então, no caso, após, né, a Revolução, eles passaram a investir na manufatura, que levou a uma revolução industrial. E como a França era uma força imperialista, né, ela também acumulou muita riqueza com suas colônias, né, havia capital dentro da França, parte desse capital, né, acumulado durante o período imperialista, ele passa a ser invertido agora para a produção industrial e passa a ter uma influência, no caso da França agora como imperialista, mas dentro desse novo modo de organizar a produção dentro do capitalismo, que é a produção industrial, né? O Napoleão, né, no início do século XIX, ele também teve uma importância aí dentro desse processo, né? Eu brinco assim, ele era maluco, mas talvez não era tão maluco assim, né? Pois ele starta, né, esse processo de industrialização da Inglaterra, né? E aí uma série de investimentos que foram feitas permitiu que nascesse na Inglaterra, já no século... Na Inglaterra na cabeça, né? Na França, já no século XIX, uma forte indústria de manufatura, siderurgia, indústria têxtil, indústria de máquinas e equipamentos, né? Perceba que são indústrias aqui pesadas. Quem se interessar um pouco mais sobre essa história da Revolução Francesa, deixa eu olhar aqui nos meus livros aqui, eu não separei para ver se eu acho, mas tem um livro de literatura que eu gosto bastante, ele é um filme também, mas o livro ele é mais legal do que o filme, né? Que aqui agora ficou pequenininho, né? Eu vou sair aqui para mostrar para vocês. É um livro que se chama, dá para ver aqui, ó, Germinal, do Émile Zola. Né? É um livro que fala sobre as minas de carvão na França, na primeira Revolução Industrial, e sobre a situação de pobreza e sobre a precariedade da vida desses trabalhadores nas minas de carvão. Indico a leitura, é um livro de literatura, tá? Esse não é um livro científico, tá? Mas é uma história maravilhosa. Existe também, se procurarem na internet, tem o filme Germinal. É um baita filme também, com o Gerard Depardieu, que demonstra a situação precária de vida dos trabalhadores dos trabalhadores nas minas de carvão na França. Então fica a dica aí, quem quiser se aprofundar um pouco através dessa história na França, né, da primeira Revolução Industrial, mas no caso da França, através de um livro aqui de literatura. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Voltei o slide, né? Então, tocando aqui. Bom, então, mais resumidamente, né? Obviamente que eu levei mais tempo falando da Inglaterra, porque é quem lidera esse processo. Os franceses, então, conseguem gerar um processo de desenvolvimento industrial que faz com que a França ainda hoje seja um dos principais países industrializados do mundo, uma das principais economias do mundo, mesmo, né, ela tendo tido esse protagonismo maior na primeira Revolução Industrial. Então, para vocês terem ideia, a economia francesa na atualidade, como é que ela está organizada, né? 80% da energia elétrica deles é oriunda
de usinas nucleares, então aqui tecnologia de ponta, né, uma tecnologia extremamente polêmica e contestável, mas é uma tecnologia de ponta e uma tecnologia que está ligada, né, alguns vão falar, né, à terceira revolução industrial. Tá? Pouca produção mineral, eles têm um parque de indústria mineral importante, apesar da pouca produção industrial, produção mineral que os franceses têm. Eles têm poucas reservas de minério, mas eles têm reservas de minério, coisa que não ocorre em alguns outros espaços do continente europeu. 70% do PIB deles é do setor de serviços, percebam que é menor do que os ingleses, né? 28% do PIB vem do setor industrial, então hoje a França ela é mais industrializada do que a Inglaterra, né? Então ela superou a Inglaterra em termos de industrialização, e a agricultura na França ela também desempenha um papel mais importante do que a agricultura desempenha para os ingleses, né? 2% do PIB deles vem do setor agrícola, né? Aqui algumas marcas, né, francesas, né, e que são famosas aí. Dentro então do setor industrial propriamente dito, qual é os principais ramos da indústria francesa hoje? Automobilístico, né, nós temos pelo menos 3 grandes marcas de carro a nível mundial que nasceram na França, não necessariamente, né, são francesas, né? Eu não vou falar o nome das marcas aqui, mas pesquisarem lá, algumas foram adquiridas aí por empresas que não são francesas, empresas coreanas, por exemplo. O setor siderúrgico, né, como eu falei, ele é importante, apesar de não ter uma grande produção de minérios. A indústria de aviões, né, eu coloquei aqui um desenho aqui, né, dos modelos de aviões do Airbus, né, as 2 maiores empresas de produção de aviões do mundo, uma é francesa, que é a Airbus, né, a outra é a Boeing, que é norte-americana, né. No setor de armas, os franceses também, né, têm produção de jatos, né, e até o Brasil na aquisição dos jatos aí a França estava envolvida, né? Lembra que os jatos americanos, franceses, os suecos, né? Que o governo brasileiro comprou no início dos anos 2010 aí. Setor petroquímico, eles têm uma plataforma bem importante nessa área. Setor de produção de máquinas, né? Máquinas voltadas para todos os setores, inclusive, né, máquinas importantíssimas aí para o agronegócio, para o setor agrícola. Setor têxtil também é bem desenvolvido, né, no caso dos franceses, e no caso dos alimentos e bebidas alcoólicas, eu botei aqui o famoso vinho francês, né? A França tem uma grande produção de vinho, é a segunda maior produção da Europa, né? A italiana, se eu não me engano, é maior do que a francesa, e eles também têm aí, no caso, a produção de espumantes, né, famosos. E o setor químico também é um setor importantíssimo ainda hoje da indústria francesa. Bom, vamos para a Alemanha, já caminhando aqui para o final da nossa aula, né? Então, agora falando da Alemanha, né? Eu coloco a Alemanha junto com essa aula da Inglaterra e da França, porque eu separo aqui, no caso, o processo dentro da Europa, né? Na próxima aula a gente vai ver os Estados Unidos, né, que é quem lidera a primeira revolução industrial, ok? Mas junto a gente tem a Alemanha. E vamos entender um pouquinho como é que se deu o processo de industrialização no caso da Alemanha, né? Então, a Alemanha ela é um país que ela tem uma peculiaridade. Ela já foi separada e unificada mais de uma vez, né? A gente tem esse processo de unificação que levou a Alemanha a dar o start ao processo de industrialização que ocorre no século XIX, então as pessoas às vezes esquecem desse período, né, porque a gente vai ter o outro processo de unificação da Alemanha, que vai ser o pós-Segunda Guerra Mundial, né, no período da Guerra Fria, né, e que a gente vai fechar completamente, né, com o fim do socialismo da União Soviética, né? Mas esse é um outro período, né? Eu sou daquelas pessoas que eu ainda vi a seleção de futebol da Alemanha jogar, né, com 2 seleções, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Não é dessa unificação que eu estou falando, da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. A unificação que eu estou falando aqui é a unificação da Alemanha que ocorre no século XIX, ok? E aí aqui eu botei um mapa, né,
para vocês entenderem um pouco desse processo histórico no caso dos alemães. Tá? Em 1806, o Napoleão ele tomou a Prússia. A Prússia, né, que é essa parte em rosa aqui no mapa. Então a Prússia ela foi dominada, né, pelos franceses no período do Napoleão. Com a queda do Napoleão em 1815, né, foi dada origem a 39 estados dentro do território alemão, só que é essa parte da Alemanha que está circunzada aqui com o rosinha, tá? Essa parte aqui, então, né, formaram 39 estados. Em 1934, esses 39 estados criaram a União Aduaneira Alemã. E aí eles passam, a partir desse momento, a gerar um processo de industrialização. No caso dos alemães, se vocês forem um dia estudarem economia mais profundamente, vocês vão ver que dentro das teorias econômicas, né, existe uma divisão em duas linhas de desenvolvimento, né, o que o pessoal chama de linha de desenvolvimento prussiana, que é o caso alemão, e o via de desenvolvimento norte-americana, que é o caso dos Estados Unidos. De onde é que saiu isso? Do exemplo do que ocorreu na Alemanha e do exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos. Basicamente, qual que é a diferença? No caso, quando a gente diz assim, ó, essa é uma via de desenvolvimento prussiana, significa que a tomada de decisões ela se dá de cima para baixo. Por quê? Quem que tomou a decisão de gerar a União Aduaneira, né, e a iniciar um processo de desenvolvimento industrial na Alemanha? Foram os Junkers. Quem eram os Junkers? Os Junkers eram os senhores feudais alemães que, ao verem o que já havia ocorrido na Inglaterra, que os ex-senhores feudais ingleses estavam perdendo espaço, né, por capital industrial, no caso da Inglaterra, e o mesmo havia ocorrido parecido na França, eles perceberam o seguinte: ou nós, a elite que mandava na Alemanha naquela época, que era um dos países mais atrasados do mundo naquele período, né? Ainda era um país falando em capitalismo completamente atrasado, ela vivia de feudos, né, desses Junkers, ou nós promovíamos a revolução, os senhores feudais, os Junkers, ou uma revolução interna ocorreria e nós perderíamos poder, como ocorreu no caso da Inglaterra e como ocorreu no caso da França. Perderiam poder, obviamente, no caso deles ali, né, por uma outra burguesia. E aí, no caso, então, quando a gente diz que o processo de revolução ele se dá em quem está no poder, economicamente falando, a gente diz que isso é uma via prussiana de desenvolvimento. Qual que é a diferença para a via norte-americana? A via norte-americana, o processo ele vem da base, do que está surgindo, né? Desse capital surgindo que não tem o poder. Tá? E daí a gente vai ver um pouquinho melhor na aula que vem o caso norte-americano. Ok? Mas geralmente a mudança pelas vias de desenvolvimento econômico norte-americana, elas vêm de baixo para cima. E no caso alemão, de cima para baixo. É isso, né? Vamos lá. Então, né, teve uma liderança nesse processo, né, e foi o Bismarck, né, na metade do século XIX, com a geração, então, né, da União Aduaneira. O que ocorreu? Houve uma unificação do território, houve uma união, então, entre essa elite, né, feudal que passa, então, percebam que eu estou usando o termo feudal, o mundo já era capitalista, né? Mas o que predominava dentro da Alemanha ainda eram as relações feudais, por mais que o mundo já fosse capitalista, tá? Por isso que eu estou usando esse termo. No caso, então, esses Junkers, eles vão se unir, né? O Bismarck, então, vai ser o ditador ali na época ali que vai liderar esse processo, que leva a um salto de desenvolvimento industrial entre os alemães, né? E aí o setor químico, eletrônico, equipamentos e máquinas
e o setor pesado passam a ser o que eles vão investir. Só que aí a Alemanha tem uma peculiaridade. A Alemanha, diferente da Inglaterra e da França, a Alemanha não foi um país colonizador. Então, se você pega ali no século XIX, a Alemanha não tinha colônias, né? A Alemanha vai ter colônias depois da Primeira Guerra Mundial, lá com a partilha do continente africano, e mesmo assim são colônias pequenas, né? Então o histórico da Alemanha de acumulação não é ligado à exploração das colônias. E aí os senhores feudais alemães, os Junkers, eles têm um grande paradigma para enfrentar, para se industrializarem. Eles não têm capital acumulado da exploração das colônias, como a França e a Inglaterra. Como é que eles vão fazer para que isso ocorra, então? No caso dos alemães, houve um entendimento que não haveria outra forma, se não fosse investimento em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se vocês pegarem o século XIX, praticamente todos os grandes pensadores do mundo, não todos, né, mas a maior parte deles são alemães, surgiram na Alemanha, né? Então, vamos lá, né? Kant, Hegel, Marx, Lavoisier, né? Buscando na internet vocês vão ver que tem mais uma galera. Um deles que eu falei aqui, o Lavoisier, por exemplo, né, da área da química, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, no setor químico, o tingimento de roupas da indústria têxtil no mundo, como é que ele se dava? Lembram lá das especiarias? O cara buscava, atravessava meio mundo para ir lá nas Índias, né? Dessa forma acabaram colonizando o continente americano, indo buscar especiarias nas Índias. Boa parte dessas especiarias era para produção de tinta, né? Pigmentação, né? No caso do nosso país, o Brasil, por exemplo, o pau-brasil, ele produz uma tinta vermelha, né? A maior parte do pau-brasil não era para lenha, né? Era para fazer um pigmento, né? Então você atravessava o mundo todo atrás de pigmentos para produzir tinta para a indústria têxtil inglesa, francesa, né? E mundial. E aí o que aconteceu? Por exemplo, a química na Alemanha, os caras desenvolveram um componente químico que produz pigmentação de tinta quimicamente dentro de um laboratório, sem precisar de insumos que precisa atravessar meio mundo para buscar. E aí, por exemplo, a indústria de tintas passa a ser revolucionada por causa de uma técnica lá desenvolvida na Alemanha, em que agora a indústria de tinta de têxtil da Alemanha, por exemplo, ela não precisa fazer igual a inglesa, que tem que pagar um rio de dinheiro para buscar insumos para produzir tinta do outro lado do mundo. Eles, dentro de um laboratório, desenvolvem a pigmentação e fazem a cor que querem, né? Então isso é inovação tecnológica. O papel da inovação tecnológica, no caso dos alemães, ela não se deu porque eles eram mais inteligentes, se deu por necessidade. Como que nós vamos se industrializar se nós não temos colônias que exploramos e nem colônias para explorar? O nosso território é reduzido. Então nós não temos outra alternativa, senão criar técnicas de produção mais avançadas do que os nossos concorrentes, no caso Inglaterra e França, ok? Então isso é um fator bem importante sobre a Alemanha para a gente entender. Inclusive essa falta de terras e recursos, né? Depois quando vocês forem estudar a história, vocês vão ver que foi fundamental para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas né, aqui antes de eu entrar nessa parte, já que eu toquei nas guerras, eu não vou entrar nessa parte da discussão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque não é o foco aqui. O foco é a gente entender um pouquinho como é que se deu a industrialização dos países que se industrializaram, certo? No caso da Alemanha, o fator primordial é esse que eu passei para vocês. Mas depois, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, eles ainda estavam no processo de industrialização, né? E a falta desses recursos foi muito bem utilizado pela propaganda, por exemplo, nazista, né, para justificar a população alemã, a necessidade da Alemanha fazer as guerras, né? Então eles geraram um certo vitimismo, né? A Alemanha não se desenvolve por causa disso, daquilo, botando a culpa somente nos outros,
Isso tinha um certo pingo de verdade, mas não era a verdade absoluta, tá? Então tem toda essa relação, mas nós vamos fazer a discussão aqui, certo? Então as regiões industriais na Alemanha, né? A Alemanha dos países da Europa é o país mais industrializado, né? E é um dos principais países do mundo, né? Economicamente falando, da Europa é a principal economia hoje. 30% do PIB da Alemanha, né? Informação que eu tenho em 2015, vem do setor industrial, né? As principais cidades da Alemanha, né? Na verdade, nós temos uma região industrial, que é a principal região industrial da Alemanha, que é o Vale dos Rios Reno e Ruhr, né? As cidades de Colônia, Düsseldorf, Essen, Dortmund, e outros 3 centros importantes, que é o entorno de Berlim, que é a capital, o entorno de Munique e o entorno de Hamburgo. Eu deixei aberto para mostrar para vocês o site aqui. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar aqui para vocês, né? Aqui é o Google, né? Lá que vocês estão acostumados. Então aqui é a região do Vale do Ruhr, né? Então aqui eu tenho aqui a cidade de Dortmund, né? Essen, Düsseldorf e Colônia um pouquinho mais para baixo aqui, sumiu do mapa aqui, ó. E aqui a Colônia, né? E aí as outras cidades, elas estão espalhadas aqui pelo mapa aqui. Vamos mostrar aqui para vocês entenderem que está espalhado por toda a Alemanha, né? Ó, Frankfurt, né? Aqui mais ao sul da Alemanha, Berlim, não estou conseguindo localizar aqui, não vou me prender, mas ela fica mais aqui, né? Aqui, ó, Berlim, para o oeste para leste da Alemanha, né? E no caso seria lá a Alemanha Oriental, né? E Hamburgo aqui no norte da Alemanha. Então percebam, né? Ó, Frankfurt, Berlim, Hamburgo e região do Vale do Ruhr. Então dentro do território todo da Alemanha nós temos aí fortes áreas, né? De produção industrial, ok? 70% do PIB da Alemanha vem do setor de serviços, então também não é muito diferente do caso inglês e do caso francês, né, como eu havia falado para vocês, né, então bancos alemães e por aí vai. 1% do PIB deles é do setor agrícola, um pouco menor do que o francês, na verdade, né, metade do que é o setor francês, né, e o parque industrial deles é o mais importante da Europa. No caso do setor automobilístico, representa 40% da exportação do setor industrial alemão, né? Então nós temos aí grandes marcas de automóveis alemã, né, que estão aí no mundo todo, né? Inclusive no Brasil, né? Produtos esportivos, né? Eles têm aí algumas marcas importantíssimas também na área do esporte. Siderúrgico, né? Produção de aço, ferro, no setor eletrônico, aeronáutico, a indústria química alemã, né? Tem até um time de futebol com nome aí de uma, né, se eu não me engano, é a maior empresa química da Alemanha, uma das maiores do mundo, né? É o nome lá da cidade também. E o setor mecânico, né? Que é um setor fundamental aí dentro do setor industrial da Alemanha, né? Então, gente, o que a gente tinha para fazer a discussão hoje seria isso, né? Para eu explicar aqui um pouquinho para vocês sobre o processo então que levou à industrialização da Inglaterra, da França e da Alemanha, né? Cada um desses casos daria para a gente ficar aqui uma aula inteira falando, tá? Dentro do conteúdo programático que a gente tem, eu tive que condensar, né? Vocês vão ver que existem os outros países que a gente vai ver na frente ainda. Daí quem tiver interesse em aprofundar mais o estudo, né, vai precisar ir buscando isso de outras formas, ok? Dúvidas? Entre em contato comigo, né? Vocês têm o meu contato. Galera, assistiu o vídeo, vão lá no YouTube, coloca nome e turma, que é de lá que eu estou extraindo a presença de vocês, tá bom?
Qualquer coisa, se acharem necessário, se quiserem marcar uma webconf lá no Google, né, no Meet, a gente pode fazer também. As aulas eu vou fazer nesse sistema, como vocês preferiram, né, lá no grupo do WhatsApp. Mas se tiverem necessidade na frente, querem marcar, né, um horário para a gente bater um papo, né? Eu não vou dar aula, a gente vai bater um papo, anotem as dúvidas e tal, e aí a gente bate um papo também, dá para fazer, ok? Então é isso, fiquem bem, semana que vem a gente vai falar sobre os Estados Unidos, tá bom? É isso, fechando os Estados Unidos, aí eu vou fazer uma avaliaçãozinha com vocês, tá bom? É isso aí, gente, tchau, tchau, até a próxima.